Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Amada igreja, como eu gostaria que hoje pela manhã nós tivéssemos o número que eu estou vendo hoje aqui à noite. Se bem que pelo que eu estou vendo aqui, algumas pessoas ainda estão ausentes, não estão aqui presentes. Porque ainda tem bancos com alguns espaços vazios. E hoje pela manhã, eu não posso deixar de ressaltar nem de falar. Obrigado. Eu não posso deixar de falar do que nós aprendemos hoje aqui pela manhã. Eu costumo dizer a você, irmãos, que é novo convertido, você que já é crente, na expressão vou dizer crente velho, eu digo, não estou falando velho na idade, mas você que já tem 30, 40 anos no Evangelho e que precisa continuar aprendendo, a começar do pastor Francisco e dos pastores aqui presentes, todos nós sempre vamos estar aprendendo, conhecendo algo sobre Deus. Já tem uma música que diz assim, que ninguém explica Deus, e é verdade. Ninguém explica Deus. Ninguém conhece Deus suficientemente. Mas hoje pela manhã, o estudo da EBD, que nós estamos estudando, o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, no hebraico. E a lição de hoje foi uma lição muito boa. Com certeza quem veio aprendeu. Tivemos até algumas perguntas que foi aqui pontuada, Uma pergunta que o professor, o diácono Luiz Carlos, ele pontuou. Uma pergunta que aparentemente para algumas pessoas talvez seja uma pergunta não interessante ou boba, mas o professor fez uma pergunta: de onde o pastor Francisco veio? Se alguém me perguntasse, pastor, você veio de onde? Eu diria, do Recife. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta que o professor fez hoje aqui pela manhã não foi essa. Se eu vim do Recife, se viemos de outro lugar qualquer. A pergunta foi totalmente diferente. Porque nós estamos na Terra aqui, nesse planeta, e não estamos aqui por um acaso. Mas estamos aqui porque existe um ser chamado Deus. A nossa existência aqui, nós só existimos, irmãos, porque há um Deus. E aí nós aprendemos na escola hoje que nós viemos de Deus. E a terceira pergunta e resposta é que nós voltaremos para Deus, mas há um detalhe: voltarão para Deus aqueles que com certeza permanecerem até o fim com Cristo. O detalhe é isso. Mas o estudo foi muito bom. E eu confesso que há muitos cristãos raquitos, desnutridos, estão cambaleando e precisam tomar cuidado, para não serem levados por ideologias, ensinamentos, doutrinas, que quer dizer ensinamentos contrários. Mas hoje nós estávamos na melhor escola do mundo, aqui. Eu falo isso, irmãos, porque é aqui nessa casa, chamada de oração, é aqui onde nós temos a Bíblia. Onde aqui, a única regra de fé e prática não é o pastor Valdeci, a única regra de prática e conduta não é o pastor Hélio e nem o pastor Francisco, mas a única regra de fé e prática e conduta é a palavra. Amém?
é a palavra de Deus. Então é por ela que nós nos guiamos. É por ela que nós devemos ser conduzidos. E é por isso que todo cristão, você pode ter 30 anos no Evangelho, 40 anos no Evangelho, mas precisamos sempre estar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é só um prelúdio. Ontem eu estava, de repente eu liguei o computador e observando algumas coisas, e a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos certificar de todas as coisas e reter o que é bom. Mas ontem, igreja, eu estava escutando um certo cidadão, e sabe o que ele dizia, irmão Eric? Olha a expressão que o cidadão usou. Gente, existe um Deus que é amor. E que nós, seres humanos, nós precisamos amar uns aos outros, independente da maneira como nós temos que amar aquela pessoa, porque Deus vai aceitar. Deixem os preconceitos. Essa história, tem muita gente preocupada, falando, não, Deus não vai se preocupar com... Olha o que esse camarada ele falou, Deus não está preocupado com isso, na maneira de como as pessoas estão se relacionando umas com as outras. Porém, igreja, a Bíblia, ela é a verdade. Porque quem lê a Bíblia, quem lê a palavra, não engole lixo. Desculpa a expressão, usar isso aqui. Não engole lixo, não engole porcaria. Porque nós temos os nossos filhos, irmãos. E muitas vezes o que é que os nossos filhos estão vendo, visualizando? O que é que eles estão escutando? E esse cidadão disse isso, não importa. Deus vai aceitar o amor desse jeito, dessa pessoa. Não importa se o homem tenha um sentimento por outro homem, uma afeição. Pastor Eri, e igreja, irmão, é aí onde muitas vezes, irmã Lourdinhas, nós como cristãos somos inibidos, somos proibidos, somos exortados a calarmos a nossa boca, a fecharmos a nossa boca. Irmão Erison, não fale isso aqui não. Pastor Francisco, não, pelo amor de Deus, não fale isso. Pastor Eri, não fale isso, pastor vai descer aí. A gente não pode falar isso. Igreja, irmãos, leia a Bíblia, porque lá em Atos, isso aqui é um prelúdio ainda, não se preocupe com a hora não, que daqui para meia-noite a gente sai. Vamos ler a palavra, irmãos, vamos ler a Bíblia, porque lá em Atos, Pedro e João, dois homens iletrados. Quando eu falo iletrados, incultos, que não tinham tanto conhecimentos, mas eram servos de Deus, foram instrumentos de Deus. E eles foram levados diante do Sinédrio, a maior autoridade judaica daquela época. E qual foi a causa? Diácono Luiz Carlos. Foram chamados lá. A causa foi essa, irmã Jucinete. Olha, vocês estão proibidos terminantemente de falarem de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus incomoda. Como Jesus incomoda? Quem lê a Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, foi dito pela boca do próprio Jesus, irmã Bárbara: vocês serão odiados por causa da igreja. Foi assim que ele disse? Vocês vão ser odiados por causa dos pastores da igreja. Foi assim, igreja? Como foi que... Não estou ouvindo, não. Irmãos, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. A própria palavra de Deus, irmãos, a própria palavra de Deus já é uma ameaça para aquelas pessoas que não querem ouvir a verdade. Eu gostaria agora que os irmãos abrissem as suas Bíblias, ou você que está nos visitando, se está com a Bíblia aí, abra lá em Romanos.
capítulo 1. Quando o pastor Eri, hoje fez 8 dias, quando ele disse assim, lá na calçada ali onde está o irmão Rodrigo ali, lá fora. Ele disse, domingo é você, pastor. Domingo o mensageiro é você. Então eu já fui, irmão, me preparando, pedindo a direção de Deus, para que Deus use a minha boca como instrumento. Então eu passei a semana, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que é que a igreja precisa ouvir? O que é que nós precisamos ouvir? E eu tenho certeza que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 1. Eu gostaria de começar lendo pelo versículo 18. Os irmãos fiquem à vontade, né? Na posição em que vocês estão aí. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Os irmãos já encontraram? Amém? Quem procura acha, quem busca encontra. Romanos capítulo 1, verso 18. E eu estava sentado ali, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto banco, relutando com outra passagem. Aí Deus disse, não, é essa aqui. Você vai ter que falar, é Romanos. É Romanos. E eu disse, não, vai ser Êxodo. E Deus disse, é Romanos. E eu queria Êxodo, mas Deus disse, é Romanos. Romanos capítulo 1, irmãos, versículo 18. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Do céu, Deus revela a sua bênção. É isso? É o quê? A ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. 19. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus quem lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eu vou agora dar um salto aqui para o versículo 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Versículo 25 para finalizar. Eles trocaram o quê? A verdade sobre Deus pela o quê? Pela mentira. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Que Deus nessa noite, irmãos, Ele fale aos nossos corações. No versículo 24 de Romanos 1, aliás, o 25 vai dizer: eles trocam a verdade sobre Deus. Sobre Deus, pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou.
Irmãos, quando nós lemos esta passagem, ela vai nos reportar lá para o Antigo Testamento, quando Deus, ele tira o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito. E isso a gente sabe um pouco da história, que no deserto Deus fez muitas coisas. Deus não deixou faltar a água surgiu da rocha. Deus mandou o maná que caiu dos céus, que era o pão nosso de cada dia. Deus mandou a carne para as pessoas se alimentarem. Durante a noite, olha aqui a noite, irmãos, eu estou debaixo de uma lâmpada que está me iluminando aqui. Porque se o irmão Rodrigo chegasse ali agora, naquela chave, e desligasse tudo, todos nós ficaríamos no escuro. Mas o povo de Israel não estava no escuro, porque Deus estava guiando o povo numa coluna de fogo, para que o povo não saísse da rota, não se desviasse, não perdesse. Deus fazendo tudo isso. E resumindo a história, irmãos, Moisés, ele sobe ao monte para receber os mandamentos. Ele leva as tábuas, e as tábuas, a Bíblia diz que não foi escrita pela mão de Moisés, nem pelo dedo de Moisés. A Bíblia diz que as tábuas dos mandamentos foi escrita pelo dedo de Deus. Mas enquanto Moisés passou 40 dias lá em cima no monte, a cena lá embaixo, irmãos, a cena lá embaixo era totalmente depravada, vergonhosa. O povo se desenfreou. Moisés subiu, deixou Arão, e de repente o povo ali começou a fazer pressão. Arão, cadê Moisés? Arão, cadê Moisés? O que está acontecendo que Moisés ainda não voltou? Olha, eu tenho uma solução aqui. Vamos fazer um Deus. Misericórdia, igreja. Vamos fazer um Deus. E a narrativa bíblica vai dizer que Arão, ele persuade as mulheres, as pessoas, olha, tirem das vossas narinas, dos vossos ouvidos também, os vossos utensílios, brincos, e vamos colocar no buril, que era uma forma, e ali fizeram um bezerro de ouro. E depois fizeram uma proclamação, mesmo assim: eis aqui, ó Israel, o Deus que nos tirou do Egito. Mas Moisés estava lá em cima, não estava sabendo de nada disso. Mas Deus disse: Moisés, desça agora. Porque Deus nem disse mais o meu povo, ele disse agora o teu povo, Moisés. Esse povo não é meu. Desça, porque o teu povo se corrompeu, fez um ídolo. E ainda disse mais: eis aqui o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Mas as consequências, irmãos, ela vem. Então Moisés desce e Deus manda matar ali os idólatras. Deus manda matar os idólatras, aqueles que se prostraram diante daquele objeto, daquela imagem. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós somos aconselhados: pastor, não fale disso. Irmão, não vamos falar disso para não ofender as pessoas. Irmãos, é melhor nós falarmos a verdade e as pessoas irem aos céus, do que nós escondermos a verdade e as pessoas irem para o inferno. É ou não é? Lembre-se, irmão, que você foi chamado para falar a verdade, não foi chamado para esconder a verdade, não. Foi por isso que Pedro e João disse às maiores autoridades: é lícito nós obedecermos a vocês do que a Deus? Nós não vamos deixar de falar de Jesus. E quando a gente retorna aqui para Romanos capítulo 20, Romanos 1, versículo 25, irmãos, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Nós aprendemos hoje pela manhã aqui, igreja,
que Deus criou todas as coisas, formou um homem. Para cada animal macho, Deus fez uma fêmea. E para o homem, Deus fez uma mulher que seria idônea, ajudadora, companheira, auxiliadora, apta para o homem. Mas o próprio homem hoje, irmãos, o próprio homem hoje, ele quebra a lei de Deus. Quando hoje o homem diz que uma mulher pode casar com outra mulher, outro homem pode casar com outro homem. Misericórdia, meu Deus. Talvez você esteja aí no banco assentado e assentada para a mulher. Talvez você diga: eu esperava outra mensagem, eu estava esperando que Deus falasse outra coisa para mim. Só que nós precisamos, irmãos, estar prontos para ouvir aquilo que Deus quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Agora à tarde, eu estava ali próximo da minha casa e de repente, eu estou falando como um ser humano. De repente eu vejo quando um carro vem descendo, um andor e uma imagem em cima. E os fogos acremandos. Santo Antônio, São José. Viva São José. Agora em janeiro vai vir Viva São Sebastião. Irmãos, a Bíblia, sendo palavra de Deus, ela tem resposta para as nossas dúvidas, para tudo aquilo que nós precisamos. Deus fez o homem com propósitos, tanto o homem como a mulher. Nós somos, os seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Somos seres responsáveis, morais e éticos. Hoje nós temos o conhecimento do bem e do mal, sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Por isso que quando eu digo que a Bíblia, ela é nossa única regra de fé e prática, nós não temos que usar essa linguagem, eu acho que a Bíblia diz isso, porque a gente não vai encontrar eu acho na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porque é através dela, da palavra, que eu, você, cada um de nós somos transformados. Nós somos transformados pela palavra, quando conhecemos a verdade. João 8,32 diz: conhecereis o quê? E a verdade vai fazer o quê? Então, irmãos, é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando este aqui, não conhecia a verdade, eu dava beijo até na imagem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a honra e a glória deve ser dada a quem? A Deus, a Jesus Cristo. Ah, pastor, não fale isso não, porque o pastor pode sofrer restrições, a igreja pode sofrer comentários. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Os irmãos sabem o que significa testemunha na Bíblia, no grego?
Eu vou responder: mártires. Não é isso, pastor? Quando Atos 1:8 diz: recebereis o poder do Espírito Santo que há vir sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha significa mártires. Quando Jesus chamou os discípulos, Jesus disse: eu estou chamando vocês para vocês morrerem. Eu não estou chamando vocês simplesmente para vocês passearem, dar uma volta e testemunhar de mim, não. Estou chamando vocês para que vocês morram por mim. Aí, coitado de Pedro, irmã Jucinete. Pedro abriu a boca, a irmã Maria Soares, e disse: mestre, ainda que todos aqui te abandonem, eu darei a minha vida por ti, mestre. Quando Jesus foi preso, e a Bíblia diz que Pedro estava seguindo, né? De repente Pedro chega num lugar para se aquentar, porque fazia muito frio ali, e ele se aproxima ali de uma fogueira e fica ali. De repente alguém chega, Vitor, e diz assim: você é um dele. Você é um dele. Sabe o que Pedro diz? Mulher, você está enganada. Você está enganada, mulher. E de repente volta novamente e diz: olha, você é um dele, porque a tua fala te condena. E a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar, a gaguejar e saiu por ali. Mas Pedro disse: ainda que todos te abandonem, ainda que todos te neguem, eu jamais te abandonarei. Eu dou a minha vida por ti. Mas Jesus Cristo disse: tu, Pedro, dá a tua vida por mim? Irmãos, ninguém surpreende Deus, irmã Fabiana, diaconisa. Ninguém pode surpreender Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Foi por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, você vai dizer que não me conhece. E foi justamente essa palavra que Pedro disse: eu não conheço esse homem. Irmãos, como é que Pedro anda com Jesus, come com Jesus, passa 3 anos no melhor seminário, com o melhor professor, mestre, doutorado, PhD, Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. E de Gênesis ao Apocalipse, irmãos, o único homem que andou por cima das águas foi Pedro e Jesus. Mas foi esse Pedro que disse assim: eu não conheço esse homem. Então, igreja, a gente não precisa ter medo de falar a verdade. Porque ainda ontem também, quando eu estava lá no computador, visualizando o que me edifica. Visualizando o que me edifica. Estava ouvindo depoimento do missionário na China, em outros países. E ele dizia: a minha mulher foi morta na minha presença. A minha filha foi morta na minha presença e eu não pude fazer nada. Na China, irmão Eric, a gente sabe que os cursos de teologia foram até bloqueados. Aqui, irmãos, nós temos a liberdade de conhecer a Deus, fazer curso de teologia, missiologia, mas lá fora, ou países aqui vizinho nosso, Bolívia, Venezuela, estão perseguindo os cristãos. Em Belém do Pará, aqui no Brasil, recentemente, um pastor foi preso. Aí muitas vezes a gente escuta essa, irmãos: a perseguição não vai chegar aqui, não. Irmãos, o coronavírus, dizem que isso surgiu lá na China. E ele chegou aqui ou não chegou? Ele chegou aqui no Brasil, a gente sabe que já levou mais de 200 mil pessoas esse coronavírus. Então a igreja precisa se preparar também, irmãos, porque a perseguição ela vai chegar aqui. Eu também estava vendo recentemente um vídeo
Os irmãos estavam como nós estamos aqui, ó, no culto, e de repente, né, os soldados meteram um pé na porta, quebraram a porta e mataram o pastor na hora, mataram o pastor. Irmão, isso aqui não é, isso que eu estou falando não é invenção, não é brincadeira, não, é verdade. Aí a gente muitas vezes tem medo, irmão, de um coronavírus. E quando a perseguição chegar aqui, a gente tem tanto medo, é álcool, é máscara, a minha está aqui no bolso. É tanta coisa, tanto cuidado, olha, não vai para aquele lugar não, cuidado com a aglomeração. A gente escuta tantos dizeres, tantos detalhes, tantos caprichos, mas quando a perseguição chega aqui, irmão Eric, aí aquele lá de cima, ele vai ver quem é verdadeiramente testemunha. Porque eu e você, nós somos chamados para dizer a verdade. A igreja, irmãos, ela é responsável, a missão dela é dizer a verdade. E a gente tem que dizer a verdade mesmo. E eu, falando em verdade, eu lembro-me que certa vez eu estava lá na Conde da Boa Vista, e eu estava evangelizando. E de repente, irmã Jucinete, eu também não sabia, me deparei com um juiz de direito. Mas ele não me disse antes que era um juiz de direito, mas ele estava de paletó e uma pasta na mão, e eu entregando alguns folhetinhos com a roupa bem simples, e de repente eu entreguei a ele, ele olhou assim e disse: isso aqui é a palavra de Deus, é? Eu disse: é a palavra de Deus. Aí ele disse para mim assim: irmão Murilo, eu leio a Bíblia, e o que você falar para mim do que está escrito nesse panfleto, eu lhe respondo. Mas depois disso ele disse: você sabe com quem está falando? Eu olhei assim, eu disse: não sei não, de frente aos Correios Central ali, na Conde da Boa Vista, no Recife. Ele disse: você sabe com quem você está falando? Eu disse: não sei não, senhor. Você está falando com o juiz de direito. Aí eu olhei para ele e disse: mas o senhor sabe que acima da minha cabeça e da sua existe um juiz dos juízes? Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, vamos usar uma metáfora, o Satanás, ou muitas vezes as pessoas tentam nos intimidar. Mas lembre-se que o servo de Deus, a serva de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser intrépido, ousado, ter a coragem, a ousadia. Aí eu disse para ele: acima da minha cabeça e da sua, existe um juiz dos juízes. Aí ele fez um riso assim meio. Aí eu disse a ele: já que o senhor disse que lê a Bíblia, eu vou lhe recitar um versículo aqui, para o senhor me explicar. E o versículo está lá em Provérbios. Eu disse: de que serve o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Ele disse: você está me chamando de tolo, é? Eu disse: eu não estou lhe chamando de tolo. Eu estou fazendo uma citação do que está na Bíblia. E eu quero que o senhor me dê uma explicação. Aí ele fez: me repita aí. De que serve o preço, ou o dinheiro, o valor, na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Aí ele disse: é um provérbio difícil, né? Eu disse: é, doutor, realmente é um provérbio muito difícil. Só que eu gostaria que o senhor me explicasse. Aí ele: não, repita aí. Eu disse: eu vou repetir. De que serve o preço, ou o dinheiro, o valor, na mão do tolo para comprar a sabedoria? De que vale? Aí ele fez: é complicado mesmo. Aí eu disse: doutor, o senhor conhece as coisas aqui da terra, as leis, mas as coisas lá de cima, as espirituais, o senhor não conhece. De que serve o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem conhecimento? Não se compra, irmãos, a sabedoria é o próprio Jesus Cristo. E o provérbio vai dizer isso: eu sou a sabedoria. A verdadeira sabedoria, irmãos, é Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está no Logos, na palavra de Deus. Todo aquele que lê a palavra de Deus, irmãos, não é enganado, não é ludibriado. Por isso que foi até citado hoje pela manhã, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus
aprovado como obreiro ou como obreira, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa, irmão, irmã, você precisa ler a Bíblia. Gaste tempo na palavra, na meditação da palavra de Deus. Gaste tempo na oração. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos gastando tempo com outras coisas. Quando, na verdade, nós precisamos gastar tempo com as coisas espirituais. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade não é do pastor Francisco. A verdade é de Deus. E nós fomos chamados para dizer a verdade. Quer as pessoas gostem ou não, mas é a verdade. O homem foi feito para a mulher, e a mulher para o homem. Mas os homens que não conhecem a Deus, que não têm entendimento a respeito de Deus, que não sabem nada sobre Deus, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí ele diz, não. Começa a usar os dizeres. Olhe, não fale porque isso aí, você não pode dizer essas coisas porque você está sendo homofóbico, você está sendo preconceituoso. Deixa eu encerrar a mensagem desta noite dizendo uma coisa aqui para você, igreja, para todos nós. Deus não é preconceituoso. Entenda isso. Deus, Ele ama o... E aborrece o quê? E o que é pecado, irmãos? Pecado não é só mentira. Pecado não é só falar mal do outro. Pecado não é só adulterar. Pecado é tanta coisa. Inclusive, o Tiago vai dizer, irmãos, até deixar de fazer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas muitas vezes a gente faz um alarde, quando tem um pecadão, né? A gente faz um alarde muito grande. Mas, rapaz, que escândalo terrível. Mas enquanto para Deus, irmãos, não tem pecadão ou pecadinho. Para Deus tudo é pecado. Então, para Deus é pecado, irmãos, quando dois homens se posicionam diante do juiz e ali vão contrair um casamento, porque a Bíblia diz que a família começou com um homem e uma mulher. A Bíblia diz que a família, irmãos, ela parte de um casal. A Bíblia diz que a família foi instituição divina e não humana. É um homem e uma mulher. Não é duas mulheres, nem dois homens, não. Pastor Valdeci está lá na porta. Mas não fique espantado não, pastor, porque a gente tem que falar a verdade. E eu já disse aqui, irmãos, já disse e disse algumas vezes. Se eu chegar a ser preso, é bom que eu vou pregar o evangelho lá dentro do presídio. Se eu chegar a ser preso, ou se vier algum processo, alguma coisa, um pastor, aquele pastor careca lá naquela igreja, estava falando umas asneiras lá. Eu estou falando a verdade de Deus. Porque, irmãos, está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora de nós mostrarmos verdadeiramente quem nós somos. Se somos filhos de Deus, se somos cristãos, então a gente tem que deixar de ser crente e ser cristão. Porque lá na arena, em Roma, enquanto os leões estavam devorando criancinhas menores do que essa daí, ó, devorando criancinhas menores do que essa aqui, os pais estavam cantando, louvando, glorificando a Deus. E aqui muitas vezes, irmãos, quando acontece uma circunstância, a gente quer sair da presença de Deus. São duas coisas que a gente pensa. Uma é deixar de servir a Deus, e a outra é não vou botar mais os meus pés naquela igreja. Como se a igreja fosse a culpada. O culpado sou eu, irmãos. O culpado é você. Porque a vida, ela tem os obstáculos. Ela tem os momentos bons e ela tem os momentos também ruins. Ela tem a bênção, mas também tem as provas, as lutas, as dificuldades.
E nós precisamos conviver com essas duas coisas, irmão. Foi por isso que Paulo, para encerrar a mensagem, Paulo disse: eu sei, irmão, está bem em todas as situações. Eu sei estar bem em todas as situações. Mas nós vimos, irmãos, e observamos o ano passado a decepção de muitas pessoas decepcionadas. Eu estou falando a mentira ou estou falando a verdade? Estou falando a verdade, irmãos. É Franci, não é o nome da irmã? Franci. O irmão Eric leu aqui, irmão. Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor, em Deus. Quem confia em Deus, os que confiam no Senhor Jesus Cristo, irmãos, passa por luta, passa por prova, passa por dificuldade, mas o Senhor está em todas as coisas. Quem está com Cristo, sofre, fica desempregado, tem dia até que não tem nem o que comer dentro de casa, mas tem Cristo. Porque com Cristo, nós somos mais do que vencedores, irmão. Ah, pastor, como é que eu posso ser vencedor se eu estou desempregado? Se a situação na minha casa não está boa, o armário está vazio. Se eu não estou com dinheiro para pagar a conta de luz, se eu não estou com dinheiro para ir no mercado fazer uma feira, como é que eu posso dizer que tudo está bem? Aí eu encerro agora, entregando a palavra ao pastor Rodeci. 1 Tessalonicenses 5,18, irmãos. É o antídoto. Em tudo. Mas a gente só quer dar graça, irmãos, quando a gente está trabalhando. Mas nós só queremos dar graça quando a gente está com um carrinho para passear. E se a gente perder um carrinho? E se nós perdemos um emprego? E se a nossa casa cair, como a casa do irmão Luciano que caiu? A gente não vai dar mais graça, não? A gente vai dizer que tudo está perdido, irmãos? Vamos dizer que não há mais solução? Há solução, irmã Jacilene. Porque quando uma porta fecha, outra se abre. O nosso problema é esse, irmãos. A gente fica preocupado. E agora? Quem tem Cristo, irmãos, não precisa ficar preocupado. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos ajude.